Beleza, pessoal, terceira etapa da aula aí, sobre introdução à microbiologia clínica. Estamos vendo aqui agora a finalidade de alguns meios de cultura diferenciais. Aqui está o meio McConkey, né, como eu já falei para vocês, é um meio rico em lactose, que ele é seletivo para bactérias gram-negativo. Depois passamos aqui é o agar Salmonella shigella, que também é um meio que possui lactose, porém essa lactose vai servir justamente para nós excluirmos bactérias classificadas como coliformes comuns, tá? Presentes na flora intestinal, daquelas bactérias que têm um potencial maior de serem bactérias enteropatogênicas. Entre elas nós temos aí a Salmonella e a Shigella, que é bastante relacionada a ovos, aves, carne crua, né? Então, aqueles trabalhadores justamente de cozinhas, industriais, restaurantes, têm uma maior susceptibilidade por manipular esse tipo de alimento de se infectar, e as pessoas que consomem esses alimentos também. Então, esse meio de cultura, a salmonela, por exemplo, ela possui um indicador que é a formação de H2S, que faz com que a colônia fique enegrecida. Enquanto a Shigella, ela é uma bactéria lactose negativa, tá? Então ela vai crescer de forma incolor no meio de cultura SS. Então aqui tem o meio de cultura SS, possivelmente estamos lidando aqui neste momento com uma bactéria do gênero Shigella. Beleza? Alguns meios de cultura têm as propriedades para utilização como provas bioquímicas. Então, por exemplo, aqui a realização de provas bioquímicas e verificação de funções fisiológicas do organismo. Aqui nós temos dois meios de cultura, que é o meio citrato e o meio bile-esculina. Tá? O meio citrato, a utilização dele é para verificar se a bactéria utiliza citrato como única fonte de carbono em um meio de cultura. Tá? E ele tem grande utilidade para a diferenciação da Escherichia coli, tá? Porque a E. coli é uma bactéria citrato negativa. Então, é a primeira prova de você já consegue identificar para Escherichia coli, depois só confirmação com motilidade gas-indol. Nós vamos ver lá no fluxograma. Já o agar bile-esculina é um agar bastante utilizado para identificação de bactérias gram-positiva do gênero Enterococcus. Tá? Os enterococos antigamente eram classificados como uma subespécie de Streptococcus, até que taxonomicamente foi realocado em um gênero específico. Então passou-se a chamar de gênero Enterococcus. Tá? O agar bile-esculina, ele possui uma substância, tá? Ele possui sais de bile dentro da sua composição e um marcador que se chama um marcador que transforma esses sais de bile num composto preto chamado esculetina. Tá? Então a bile-esculina presente no agar, ao ser transformada pelo Enterococcus, se transforma em esculetina, e a esculetina ela tem uma cor enegrecida. Então é uma prova que indica a presença de Enterococcus. No caso, deve-se confirmar o Enterococcus com outras provas, por exemplo, a prova do PYR, porém já é bastante sugestivo a presença de bilisculina positivo
para Enterococcus. Aqui nós temos o agar TSI, que é o Triple Sugar Iron, tá? Que é 3 açúcares e ferro. Tá? Esse agar aqui é um agar bastante dinâmico, que ele é utilizado para você conseguir ver diversas provas bioquímicas que estão presentes nele, tá certo? Geralmente esses meios de cultura aí, eles vêm acompanhados, tá, com um manual fotográfico, né, que mostra as reações, as possíveis reações e a correlação dessas reações no meio de cultura com as eventuais bactérias que podem ser identificadas por este, tá certo? Então, aqui no caso, nós temos fermentadores exclusivamente de lactose, é, tem um indicador de pH aqui, tá? Que quando ele forma o pH, ele transforma o vermelho em amarelo, então é um indicador de pH que, ao acidificar, utilizar um dos açúcares que tem aqui, que é a lactose, a glicose e a sacarose. Se utilizar um desses açúcares aqui, ele vai fermentar. Se fermentar os 3 açúcares, a fermentação vai ser tão grande que o meio de cultura inteiro vai ficar amarelo. Se não fermentar, o meio de cultura fica vermelho. Se fermentar um ou 2, a fermentação é parcial, então o meio vai ficar, vamos supor, metade fermentado e metade não modificada. A fermentação total, todo meio de cultura se modifica pela ação do ácido produzido pela fermentação ampla dos açúcares. Aqui no caso, o Proteus ele fermenta, porém ele produz uma substância que é H2S. E o H2S é uma substância de cor negra que faz com que a reação seja totalmente anulada. Então você não vai conseguir ver aspectos de fermentação de açúcares no Proteus. Ele também forma gás, esse meio aqui permite a formação de gás. Vocês podem ver aqui, ó, nesse tubo central, que o gás deslocou o meio de cultura para cima. Então esse deslocamento fez com que o meio descolasse da base do tubo. E aqui o Pseudomonas, que é uma típica bactéria não fermentadora. O Pseudomonas ele tem um metabolismo chamado metabolismo oxidativo, e esse metabolismo oxidativo ele não utiliza açúcares por via fermentativa, logo não produz ácido. Então ele não modifica a coloração original deste meio de cultura, tá certo? Bom, os meios de cultura de concentração, conservação e transporte, né? Nós temos 2 principais meios, o meio de Stewart e o meio de Carey Blair. O meio de Stewart, já falei para vocês, ele é um meio pobre. Por que o meio de transporte tem que ser um meio pobre? Principalmente quanto maior tempo for o transporte entre o local da coleta e o local do repique primário, menos nutritivo tem que ser o meio de cultura. Porque a gente não quer que dentro desse meio de transporte as bactérias que podem ter sido inoculadas ali no swab, elas entrem em um processo de multiplicação exacerbado. Por quê? Porque ali juntamente pode crescer contaminantes. Então a gente quer que essas bactérias apenas estejam com os suprimentos mínimos para que elas possam ser transportadas do local da coleta até o local do repique, dentro de um limite de tempo para que ela possa ter a possibilidade de ser cultivada, tá bom?
Então, basicamente, o meio Stewart ele tem uma quantidade mínima de fontes de carbono, uma quantidade mínima de açúcares e água, tá? Então, e também ele é um meio semissólido, ele possui uma pequena concentração de agar que permite que o suave fique dentro do meio. Então, você literalmente, quando coletar um suave no meio de Stewart, você vai inserir o suave, ele vai ficar com a pontinha, que equivale à extremidade do cotonete, inserida no meio semissólido para ser transportada. Aí você deve vedar, né, a extremidade ele já vem até com um dispositivo de rosca para que você possa vedar e evitar uma eventual contaminação. O Carry Blair é mais basicamente a mesma metodologia, o que varia um pouquinho é a fórmula, fazendo com que o Carry Blair seja menos nutritivo ainda e indicado para o transporte de fezes, principalmente de coprocultura, tá? Outros meios que podem ser utilizados, nós temos aí a salina tamponada, que nada mais é do que o soro fisiológico adicionado de bicarbonato para que mantenha o pH estável, ou o agar nutriente, que seria já um agar um pouco mais nutritivo, mas com risco de facilitar o crescimento de bactérias indesejáveis nessa amostra. Então, aqui ó, nós temos o meio de Stewart, tá? Um meio de Stewart não inoculado, é um meio transparente, com um meio de Stewart inoculado, onde nós deixamos, né, o suave inserido dentro desse meio. Um meio bem pobre, tá? Ele é semissólido e ele possui um dispositivo que você veda ele na parte de trás, impedindo eventuais contaminações nesse procedimento de transporte do local de coleta até o local de repique primário, tá bom? Então ele impede a multiplicação dos micro-organismos e garante apenas a sua sobrevivência, tá? Cor original do meio, ele é um branco opalescente, não sem evidências, né, de crescimento bacteriano. Quando ele se torna opaco, então pode ser que ele já esteja contaminado. Tem que tomar cuidado. Depois aqui, os meios utilizados para crescimento e isolamento, nós temos o agar chocolate. Como eu falei para vocês, é um meio dos mais ricos que nós possuímos e é um meio completamente não seletivo. Ou seja, ele permite o crescimento de quaisquer espécies de bactéria, desde das mais exigentes às menos exigentes. Tá? Geralmente ele é utilizado para bactérias muito exigentes, principalmente os gêneros Streptococcus e os gêneros Neisseria, tá? Pode ser também utilizados para o gênero Haemophilus, tá? Todos os três são bactérias com potencial de causar meningite bacteriana. Então, a importância desse meio está justamente vinculado para o diagnóstico de meningite. Então, se eu perguntar lá na prova, dentre os meios de cultura abaixo, qual seria o meio de cultura mais indicado para o isolamento de bactérias com potencial de causar meningite? Agar-sangue, agar-clade, agar-maconque? Então, vocês teriam que responder aí um destes. Beleza? Acho que alguém entrou aqui na sala. Não, nem saiu na verdade. Então, o... são utilizados para micro-organismos exigentes. A base pode ser o sangue de cavalo, tá? O sangue de carneiro ou o sangue de coelho. Este aqui não necessariamente precisa ser sangue de carneiro, porque nós não vamos padronizar um tipo de hemólise, tá? Nós vamos justamente estimular uma hemólise ocasionada pela quebra térmica dessas células, tá? Através de calor, ao você adicionar o componente sangue em uma base de agar
com temperatura próxima a 80 graus. Você vai fazer com que essas células se rompam, liberando o conteúdo de hemoglobina para o meio, né? E depois esse conteúdo de hemoglobina vai ser riquíssimo em fatores de crescimento chamado fator 5 e fator 10, que é a hemina e a hematina, tá certo? São fator 5 e fator 10 liberados pelo rompimento dessas hemácias em alta temperatura. As principais bactérias está aqui, Haemophilus neisseria, lembrando também do Streptococcus. Meios para crescimento e isolamento, agar-chocolate, então ele se assemelha bastante com chocolate mesmo, né? Então nós temos aí duas bactérias aqui distintas semeadas nele. Nós temos aqui a Neisseria na parte de baixo, que é uma colônia que ela tem um tamanho médio, geralmente ela é incolor, um pouco acinzentada, tá? Já a colônia de Haemophilus, uma colônia puntiforme e a colônia ligeiramente leitosa. Então, com o tempo, vocês vão, caso venham trabalhar, né, no laboratório de microbiologia, vocês vão acostumando com o aspecto da colônia e muitas vezes, antes de identificar a bactéria com as provas, os meios de cultura utilizados para identificação, você bate o olho na colônia e já com grande porcentagem de acerto você consegue já direcionar o seu diagnóstico laboratorial para a possível espécie bacteriana, de acordo com os padrões que você já tem costume de crescimento, tá bom? Então, a Klebsiella cresce num padrão, o Staphylococcus cresce com outro. E de tanto ver, né, o tempo de tela que vocês vão ter em frente, tempo de placa, né, na verdade, que vocês vão ter em frente a essas bactérias, vocês vão logo logo se acostumar com o tipo de colônia que cada uma forma. Aqui nós temos o Thai Martin, né, que é uma modificação do meio agar-chocolate. Ele é adicionado, né, com esses antibióticos aqui, a vancomicina, que ela vai inibir o crescimento de bactérias gram-positivo, como Staphylococcus e Streptococcus. Nós teremos aqui a colistina, que ela vai inibir o crescimento de bactérias gram-negativo, a nistatina, que inibe o crescimento fúngico, e o trimetoprim, que vai potencializar aí a ação desses antibióticos. E todos esses antibióticos aqui não são eficazes contra a Neisseria gonorreia, tá? Então esse meio de cultura aqui é um meio muito indicado para a pesquisa de bactéria causadora de gonorreia. Só que a pesquisa de bactérias que causam gonorreia, uma coisa que é bastante importante, vocês têm que semear essa bactéria no instante que você faz a coleta, porque é uma bactéria muito fastidiosa. Se ela tiver contato prolongado com oxigênio ou com as fibras de algodão presentes no suave, elas vão morrer e não vão se desenvolver na placa. Então, o ideal é que quando for colher um material para colher pesquisa de gonorreia, logicamente é a secreção vaginal ou a secreção peniana, né? Então tem que colher na hora, né, através do suave e imediatamente já fazer o repique, levando essa placa aí para dentro da jarra de Gaspac com vela, tá? E agar Thai Martin de preferência. Se não tiver o Thai Martin, pode utilizar o agar chocolate. Porém, pode crescer outras bactérias contaminantes. Aí tem que ficar atento nas práticas de isolamento para que possa ser realizado isolamento adequado. Bom, depois nós temos os meios de crescimento e isolamento, como o agar sangue, que é um meio rico e não seletivo.
próprio para gram-negativo, gram-positivos, fungos filamentosos, que são conhecidos como bolores, e fungos leveduriformes que crescem com aspecto de bactérias. São colônias geralmente brancas leitosas, tá? E confunde muito essas bactérias com espécies de bactérias conhecidas como Staphylococcus. Agora, se você não faz a bacterioscopia direta ou então a coloração de Gram, você corre risco de, por instinto, montar um antibiograma e esse antibiograma crescer resistente a tudo. Aí, quando você vai ver lá, você faz uma bacterioscopia posterior, você vê lá que ocorreu o crescimento fúngico e o antibiótico que nós utilizamos no antibiograma não tem ação sobre fungo, então cresce tudo resistente. Então tem que tomar muito cuidado com essas colônias leitosas esbranquiçadas, porque tem uma chance delas serem colônias de fungos, principalmente do gênero Candida. Então, os eritrócitos presentes no agar-sangue são eritrócitos íntegros, justamente para identificação dos diferentes padrões de hemólises mais nítidos, tá certo? Então, aqui nós temos um agar-sangue sem ser inoculado e ao lado aqui nós temos um agar-sangue inoculado com bactérias beta-hemolíticas, ou seja, que conseguem consumir a hemácia ao redor da sua colônia. Vocês podem ver aqui que essa cepa aqui de Staphylococcus aureus, nem todas as cepas de Staphylococcus aureus são cepas hemolíticas, mas essa aqui é uma cepa hemolítica. Você vê que tem a colônia aqui e ao redor dessa colônia você vai ter um halo, tá? E esse halo aqui é um halo claro, que significa que a bactéria consumiu, tá, todo o sangue que estava ali ao redor dessa colônia. Literalmente utilizou, rompeu as hemácias e utilizou esse substrato para o seu desenvolvimento. Outros meios de cultura para isolamento, como já falei lá atrás também, tem o meio Agar-Macconkie, que é para isolamento de bacilos gram-negativo, é considerado um meio seletivo, então ele inibe bactérias gram-positivas e ele possui em seu constituinte a lactose, que é o meio diferencial. Lactose positiva, coloração avermelhada ou rosa escura, tá? E a lactose negativa, ela vai manter a coloração desse meio sem uma alteração. E os pernilongos aqui estão à solta. Não vejo a hora de chegar o inverno e esses pernilongos sumirem daqui, esses vampiros desgramados. Certinho? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, me pare aí, tá? Então aqui para vocês verem a diferença bem nítida, tá? Do mesmo meio de cultura com uma colônia lactose negativa, tá? E uma colônia à direita aqui lactose positiva, tá? Nossa, que pernilongo chato. Tá zunindo aqui perto de mim, desculpa. Então, a salmonela, né, como eu já falei para vocês, é uma enterobactéria, um enteropatógeno, né, que ele é lactose negativa. No agar SS, além dela ficar sem cor, tá? Ela não vai ficar com essa coloração rósea, ela vai ficar com uns pontinhos pretos, tá? Porque ela é produtora da substância chamada H2S, que é o ácido sulfídrico, e ele deixa uma coloração enegrecida, tá? Então aqui temos a E. coli, que é o coliforme mais comum. Ele é uma das bactérias mais frequentemente isolada em material urinário, que possui essa coloração rósea aqui bem específica, tá certo? Outra colônia aqui, a colônia de Klebsiella, também uma
enterobactéria fermentadora. A Klebsiella é uma das bactérias que tem um maior, vamos dizer, aumento de incidência relacionado a quadros de infecção bacteriana complicada em ambiente hospitalar. Essa Klebsiella aqui é aquela bactéria que consegue ser resistente aos antibióticos mais fortes, a chamada KPC. Não sei se vocês já ouviram esse termo. O que é KPC? Klebsiella pneumoniae carbapenemase, que é uma enzima hidrolítica que destrói o anel beta-lactâmico, ou seja, a estrutura dos antibióticos mais potentes dessa classe. Mais para frente, no oitavo período, nós vamos estudar com bastante detalhe essas bactérias. Nossa, parece que vai vir um chuvão. Trovão tá batendo por aqui. Bom, meios para crescimento e isolamento, Agar, Salmonella, Shigella, inibe micro-organismos gram-positivos, porque esse meio SS ele possui no seu componente lá sais de bile, verde brilhante, citrato de sódio, que são substâncias inibitórias, não necessariamente antibióticos, mas os gram-positivos não crescem na presença dessas substâncias, tá? Possui também outras substâncias que vão estimular o crescimento da salmonela da shigella, que seria o tiosulfato de sódio e o citrato férrico. As colônias com centro negro, H2S positivo ou colônias incolores, nós suspeitamos de salmonela. Colônias incolores, suspeitamos de shigella. Porém, é necessário não só a observação na placa, seria interessante também fazer uma identificação complementar através de provas bioquímicas específicas para afirmar a presença de salmonela e shigella, tá certo? Está aqui o meio de cultura SS mais uma vez. Então nós podemos ver aqui que esse meio aqui ele foi inoculado pelo método de esgotamento, tá? Você pode ver que tem uma alta concentração de bactérias nessa área aqui. Depois você tem uma diminuição gradual, né, através da flambagem da alça ou então da troca do suave, e posteriormente você tem uma diluição aqui, e essa área aqui seria a área mais indicada para se fazer o estudo dessa bactéria, o isolamento e identificação dessa bactéria e posteriormente o antibiograma, que seria o teste de sensibilidade a antibióticos. Bom, outro meio bastante utilizado seria o agar-Cled, que é cistina lactose eletrólito deficiente. Essa é o significado desse agar, que ele tem baixa concentração do aminoácido cistina, ele possui, não, baixa concentração não, desculpe, ele possui na sua constituição o aminoácido cistina, tá? Ele possui a lactose, que seria um indicador, tá? E ele possui baixa concentração de eletrólitos. Essa combinação aqui faz com que diminua o efeito do véu de Proteus, tá? Proteus é uma bactéria bastante presente, tá, em infecções, e geralmente quando ela está presente em infecções de escara, urina, ela toma conta da placa em um efeito chamado véu de Proteus. E esse efeito chamado véu de Proteus, ele dificulta o isolamento de outras bactérias que podem ser mais importantes ali numa cultura. Então, é interessante, principalmente na urina, onde o Proteus muitas vezes ele faz parte ali de uma flora contaminante, né? Não propriamente dito uma flora infectante, mas sim uma flora contaminante. Então,
É importante semear a urina também no agar-clad, além do agar McConkey, para vocês terem a possibilidade de excluir esse proteus caso ele forme o véu, tá bom? Isolar e quantificar micro-organismos gram-positivo, gram-negativos e leveduras. No agar-clad ele também permite, né, tanto o crescimento de gram-positivos quanto de bactérias gram-negativos e também de leveduras, sendo que a levedura, no mesmo caso do agar-sangue, geralmente fica com uma coloração esbranquiçada e o aspecto opaco, tá? E isso aí sempre que ocorrer tanto no agar-sangue quanto no agar-clad, é interessante você fazer uma bacterioscopia direta com salina, tá? Aquilo que eu falei no comecinho lá. Pega uma lâmina, uma gotinha de salina, tá? Pega calça um trisquinho do germe, passa ali e coloca um microscópio para ver o tipo presuntivo de morfologia, se é uma bactéria, coco, um bacilo ou se é uma levedura, tá? A cor original desse meio, ele tem uma coloração azul, um azul claro, podendo ser, dependendo do fabricante, um azul esverdeado. As colônias lactose positiva, elas têm um crescimento amarelado, e a colônia lactose negativa, o crescimento dela é incolor ou um crescimento azulado. Beleza? Então aqui nós temos um meio aonde, nossa gente, está relampejando aqui. Vai acabar a luz a qualquer momento. Se acabar a luz aqui, antecipadamente, ó. Hey, São Pedro, é nós. Se acabar a luz aí, então fica meu adeus aí. Vou até salvar já essa parte da aula aqui para não perder, tá? Pera aí, deixa eu salvar aqui.